Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é dia 25 do mês de julho do ano 2022, uma segunda-feira. E estamos lendo o primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 16, na versão da Bíblia de Jerusalém. O tema que a versão da Bíblia de Jerusalém dá ao capítulo 16, que contém 16 versículos, o tema que é dado é Nascimento de Ismael. Vamos à leitura do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 16, o nascimento de Ismael. Diz assim o texto bíblico. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abrão: Vê, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Assim, depois de 10 anos que Abrão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido, Abrão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Abrão disse a Sarai: Pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. O anjo do Senhor a encontrou perto de certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de minha senhora Sarai. O anjo do Senhor lhe disse: Volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. O anjo do Senhor lhe disse: Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. O Senhor que lhe falou, ao Senhor que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El-Roi, pois disse ela: Vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Foi por isso que se chamou a este poço de Laai-Roi,
ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão deu ao filho que lhe dera Agar o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Então aqui está o capítulo 16 do livro do Gênesis. Essa história da família de Abrão. Sua esposa, Sarai, era estéril. E ela, querendo dar ao seu esposo Abrão um filho, ofereceu a sua serva, Agar, que era de origem egípcia, para que Abraão se deitasse com a serva e ela viesse a engravidar, e assim Sarai teria um filho de sua escrava, de sua serva Agar. Acertou-se com o seu marido. Agar era propriedade de Sarai, ela poderia dispor dela como bem lhe entendesse. Esse era o costume, era a cultura dessa época no Oriente da Antiguidade. Dentro dos clãs, sempre a esposa do chefe do clã, ela tinha uma serva, uma escrava a seu serviço que lhe obedecia às ordens, e dela a senhora poderia dispor como bem lhe entendesse. Então Sarai resolveu dar essa escrava, essa serva, para se deitar com o seu marido, Abrão, para que ela viesse a engravidar, e o filho não seria de Agar, mas seria de Sarai, que era a senhora. Tudo que pertencia à escrava, à serva, pertencia, na verdade, à sua senhora. Mas aí entram os pormenores humanos, não é? Aquela que era serva, escrava, uma vez achando-se grávida do Senhor, começou a desprezar sua senhora. E vejam, os distúrbios que essas questões levantavam no seio das famílias daquela época. Por isso houve um aperfeiçoamento no passar das gerações, até que Deus, então, e as sociedades estabelecem, a maioria delas, algumas sociedades orientais ainda preservam esse direito do chefe da família em ter mais de uma esposa, ter concubinas, desde que ele tenha recursos para manter toda a sua família, todas as suas esposas e todos os filhos, tendo posses, tendo riqueza. Ainda em alguns lugares do Oriente ainda é permitido. Em outros lugares do mundo ainda a sociedade permite essa poligamia. Mas a maioria das cidades ocidentais, o mundo ocidental, entende que para que uma família viva bem, em paz, apenas a figura do marido e de uma única esposa é suficiente. São as histórias do Antigo Oriente, começo, aqui estamos falando do primeiro livro da Bíblia, que narra as primeiras populações, os primeiros clãs, as primeiras tribos humanas, e nós nos deparamos com esta crise familiar. Fato é que o menino nasceu, foi um menino, foi dado a ele o nome de Ismael, e mais na frente, no correr dos capítulos, a gente vai ver como que foi a convivência de Agar, o seu filho Ismael, e o filho que Deus daria a Sarai, o filho do seu ventre. Vamos aguardar os acontecimentos na sequência da leitura do livro do Gênesis. Que possamos continuar aprendendo, lições preciosas para a nossa vida.
Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.